Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, observar bem o pescoço, a coluna vertebral, mantê-la ereta, seu rosto suave, tranquilo, sereno. Feche os olhos. Vamos continuar lendo o livro de Juliana de Carli, sobre o Ho'oponopono. Capítulo 2. O que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é um sistema havaiano que significa corrigir um erro, uma vez que na língua havaiana O significa causa e Ponopono significa perfeição. Além disso, a prática do Ho'oponopono para os kahunas traz equilíbrio entre três substâncias, os três eus que possuímos. O Ho'oponopono para os kahunas traz equilíbrio entre três instâncias, os três eus que possuímos: o Aane, o eu médio, o eu consciente, o Niipili, o eu básico, o nosso eu instintivo ou inconsciente, e o Makua, o eu superior. O Ponopono é um processo de autocura subconsciente. Temos 55% da nossa mente consciente, 65% inconsciente e 30% superconsciente. Utilizamos o consciente para decidir a nossa vida, mas enquanto ele é a cabeça, o inconsciente é o pescoço. É o inconsciente que acaba direcionando os nossos pensamentos e ações. É o inconsciente que acaba direcionando os nossos pensamentos e ações, uma vez que possui memórias armazenadas de outras vidas, de outros níveis de consciência, de nossas relações de parentesco e acontecimentos ao longo da nossa vida. Em algum momento nós aprendemos que determinado comportamento ou ideia era ideal para nós, mas hoje já não tem mais sentido e acaba trazendo um resultado insatisfatório e infeliz. E o Ho'oponopono consegue atuar neste campo mais profundo, mais difícil de ser acessado, transmutando-o. Para atingirmos o inconsciente, precisamos estar em alfa ou estado hipnótico, e também é possível repetindo múltiplas vezes palavras escritas ou faladas. Existem recursos utilizados para trabalhar um padrão inconsciente com a PNL, meditações, hipnoses, regressão, mas nada é tão suficiente. Mas nada é tão eficiente como o Ho'oponopono, que além de interligar os três eus,
do ser com a fonte divina é de fácil aprendizado e prática. Praticar o Ho'oponopono consciente de todo o seu significado e com lucidez nos faz um ser integral. Nós somos seres espirituais, tendo uma experiência material e não seres materiais que buscam a espiritualidade para terem experiência espiritual. Na verdade, trata-se de busca pela essência. Na verdade, trata-se de busca pela essência espiritual de cada um de nós, e por isso trazem tanta plenitude e brilho no olhar as pessoas que entram neste caminho. Como foi dito anteriormente, o Ho'oponopono corrigiu um erro, portanto, o problema é a chave do Ho'oponopono, pois ele aparece trazendo à tona algo que precisa ser transmutado, restaurado e que muitas vezes não se sabe a causa e por isso é importante defini-lo bem. Por exemplo, você possui uma determinada forma de agir que não te agrada, mas quando menos espera, repetir o mesmo traço que está enraizado em sua personalidade, não faz a menor ideia do porquê age dessa forma. Você poderá trabalhar esse defeito praticando o Ho'oponopono sem entender sua causa. Existe ainda a possibilidade de ter algum insight que mostre sua origem, como já aconteceu em muitos casos. Tudo fará muito sentido para você, além de se beneficiar do resultado. Repetir palavras pode atingir nosso inconsciente, sejam elas escritas ou faladas. Para que as palavras surjam antes, elas são pensadas por nós, mesmo que não ditas e escritas, se muito repetidas, já formam um padrão de pensamentos. Isso é importante para Isso é importante para nos mostrar o seguinte: tudo começa no pensamento. Quando as famílias Kahune se reuniam para resolver o problema de um filho, elas tinham a consciência de que aquele filho havia sido o mais sensível e poderia estar sendo vítima do resultado de pensamentos da família toda. Portanto, praticavam o Ho'oponopono, mesmo que não apresentasse. Portanto, praticava o Ho'oponopono sempre, mesmo que não apresentasse um problema explícito, pois encaravam isso como um banho espiritual, um banho que cuidava da mente, dos pensamentos, que cuidava do espírito, consequentemente das emoções e do corpo na vida material, promovendo e chamando à tona o ser integral. Então, no próximo encontro, vamos ver por que praticar o Ho'oponopono. Então, capítulo 3. É importante praticar o Ho'oponopono, é importante melhorar cada vez mais. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, observar bem o pescoço, a coluna vertebral, mantê-la ereta, seu rosto suave, tranquilo, sereno. Feche os olhos. Vamos continuar lendo o livro de Juliana de Carli, sobre o Ho'oponopono. Capítulo 2. O que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é um sistema havaiano que significa corrigir um erro, uma vez que na língua havaiana O significa causa e Ponopono significa perfeição. Além disso, a prática do Ho'oponopono para os kahunas traz equilíbrio entre três substâncias, os três eus que possuímos.
Ho'oponopono para os Kahunas traz equilíbrio entre três instâncias, os três eus que possuímos: o Aane, o eu médio, o eu consciente, o Niipili, o eu básico, o nosso eu instintivo ou inconsciente, e o Ao Makua, o eu superior. O Ponopono é um processo de autocura subconsciente. Temos 55% da nossa mente consciente, 65% inconsciente e 30% superconsciente. Utilizamos o consciente para decidir a nossa vida, mas enquanto ele é a cabeça, o inconsciente é o pescoço. É o inconsciente que acaba direcionando os nossos pensamentos e ações. É o inconsciente que acaba direcionando os nossos pensamentos e ações, uma vez que possui memórias armazenadas de outras vidas, de outros níveis de consciência, de nossas relações de parentesco e acontecimentos ao longo da nossa vida. Em algum momento nós aprendemos que determinado comportamento ou ideia era ideal era ideal para nós, mas hoje já não tem mais sentido e acaba trazendo um resultado insatisfatório e infeliz. E o Ho Oponopono consegue atuar neste campo mais profundo, mais difícil de ser acessado, transmutando-o. Para atingirmos o inconsciente, precisamos estar em alfa ou estado hipnótico e também é possível repetindo múltiplas vezes palavras escritas ou faladas. Existem recursos utilizados para trabalhar um padrão inconsciente com a PNL, meditações, hipnoses, regressão, mas nada é tão suficiente. Mas nada é tão eficiente como o Ho'oponopono, que além de interligar os três eus do ser com a fonte divina, é de fácil aprendizado e prática. Praticar o Ho'oponopono consciente de todo o seu significado e com lucidez nos faz um ser integral. Nós somos seres espirituais, tendo uma experiência material e não seres materiais que buscam a espiritualidade para terem experiência espiritual. Na verdade, trata-se de busca pela essência. Na verdade, trata-se de busca pela essência espiritual de cada um de nós. E por isso trazem tanta plenitude e brilho no olhar as pessoas que entram neste caminho. Como foi dito anteriormente, o Ponopono corrigiu um erro. Portanto, o problema é a chave do Ho'oponopono, pois ele aparece trazendo à tona algo que precisa ser transmutado, restaurado e que muitas vezes não se sabe a causa e por isso é importante defini-lo bem. Por exemplo, você possui uma determinada forma de agir que não te agrada, mas quando menos espera, repetir o mesmo traço que está enraizado em sua personalidade, não faz a menor ideia do porquê age desta forma. Você poderá trabalhar esse defeito praticando o Ponopono sem entender sua causa. Existe ainda a possibilidade de ter algum insight que mostre sua origem, como já aconteceu em muitos casos.
tudo fará muito sentido para você, além de se beneficiar do resultado. Repetir palavras pode atingir nosso inconsciente, sejam elas escritas ou faladas. Para que as palavras surjam antes, elas são pensadas por nós, mesmo que não ditas e escritas, se muito repetidas, já formam um padrão de pensamentos. Isso é importante para Isso é importante para nos mostrar o seguinte: tudo começa no pensamento. Quando as famílias Carrone se reuniam para resolver o problema de um filho, elas tinham a consciência de que aquele filho havia sido o mais sensível e poderia estar sendo vítima do resultado de pensamentos da família toda. Portanto, praticavam o Ponopono, mesmo que não apresentasse. Portanto, praticava o Ponopono sempre, mesmo que não apresentasse um problema explícito, pois encaravam isso como um banho espiritual, um banho que cuidava da mente, dos pensamentos, que cuidava do espírito, consequentemente das emoções e do corpo na vida material, promovendo e chamando à tona o ser integral. Então, no próximo encontro, vamos ver por que praticar o Ho Oponopono. Então, capítulo 3. É importante praticar o Ho Oponopono, é importante melhorar cada vez mais. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, observar bem o pescoço, a coluna vertebral, mantê-la ereta, seu rosto suave, tranquilo, sereno. Feche os olhos. Vamos continuar lendo o livro de Juliana de Carli, sobre o Ho Oponopono. Capítulo 2. O que é o Ho Oponopono? O Ho Oponopono é um sistema havaiano que significa corrigir um erro, uma vez que na língua havaiana O significa causa e Ponopono significa perfeição. Além disso, a prática do Ho Oponopono para os kahunas traz equilíbrio entre três substâncias, os três eus que possuímos. O Ponopono para os kahunas traz equilíbrio entre três instâncias, os três eus que possuímos: o Aane, o eu médio, o eu consciente, o Niipili, o eu básico, o nosso eu instintivo ou inconsciente, e o Ao Makua, o eu superior. O Ponopono é um processo de autocura subconsciente. Temos 55% da nossa mente consciente, 65% inconsciente e 30% superconsciente. Utilizamos o consciente para decidir a nossa vida, mas enquanto ele é a cabeça, o inconsciente é o pescoço.
É o inconsciente que acaba direcionando os nossos pensamentos e ações. É o inconsciente que acaba direcionando os nossos pensamentos e ações, uma vez que possui memórias armazenadas de outras vidas, de outros níveis de consciência, de nossas relações de parentesco e acontecimentos ao longo da nossa vida. Em algum momento nós aprendemos que determinado comportamento ou ideia era ideal era ideal para nós, mas hoje já não tem mais sentido e acaba trazendo um resultado insatisfatório e infeliz. E o Ho Oponopono consegue atuar neste campo mais profundo, mais difícil de ser acessado, transmutando-o. Para atingirmos o inconsciente, precisamos estar em alfa ou estado hipnótico e também é possível repetindo múltiplas vezes palavras escritas ou faladas. Existem recursos utilizados para trabalhar um padrão inconsciente com a PNL, meditações, hipnoses, regressão, mas nada é tão suficiente. Mas nada é tão eficiente como o Ho Oponopono, que além de interligar os três eus do ser com a fonte divina, é de fácil aprendizado e prática. Praticar o Ho Oponopono consciente de todo o seu significado e com lucidez nos faz um ser integral. Nós somos seres espirituais, tendo uma experiência material e não seres materiais que buscam a espiritualidade para terem experiência espiritual. Na verdade, trata-se de busca pela essência. Na verdade, trata-se de busca pela essência espiritual de cada um de nós. E por isso trazem tanta plenitude e brilho no olhar as pessoas que entram neste caminho. Como foi dito anteriormente, o Ho Oponopono corrigiu um erro. Portanto, o problema é a chave do Ho Oponopono, pois ele aparece trazendo à tona algo que precisa ser transmutado, restaurado e que muitas vezes não se sabe a causa e por isso é importante defini-lo bem. Por exemplo, você possui uma determinada forma de agir que não te agrada, mas quando menos espera, repetir o mesmo traço que está enraizado em sua personalidade, não faz a menor ideia do porquê age desta forma. Você poderá trabalhar esse defeito praticando o Ho Oponopono sem entender sua causa. Existe ainda a possibilidade de ter algum insight que mostre sua origem, como já aconteceu em muitos casos. Tudo fará muito sentido para você, além de se beneficiar do resultado. Repetir palavras pode atingir nosso inconsciente, sejam elas escritas ou faladas. Para que as palavras surjam antes, elas são pensadas por nós, mesmo que não ditas e escritas, se muito repetidas, já formam um padrão de pensamentos. Isso é importante para Isso é importante para nos mostrar o seguinte: tudo começa no pensamento. Quando as famílias Carrone se reuniam para resolver o problema de um filho, elas tinham a consciência de que aquele filho havia sido o mais sensível e poderia estar sendo vítima do resultado de pensamentos da família toda. Portanto, praticavam o Ho Oponopono
mesmo que não apresentasse. Portanto, praticava o Ho'oponopono sempre, mesmo que não apresentasse um problema explícito, pois encaravam isso como um banho espiritual, um banho que cuidava da mente, dos pensamentos, que cuidava do espírito, consequentemente das emoções e do corpo na vida material, promovendo e chamando à tona o ser integral. Então, no próximo encontro, vamos ver por que praticar o Ho Oponopono. Então, é importante, capítulo 3. É importante praticar o Ho Oponopono, é importante melhorar cada vez mais. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, observar bem o pescoço, a coluna vertebral, mantê-la ereta, seu rosto suave, tranquilo, sereno. Feche os olhos. Vamos continuar lendo o livro de Juliana de Carli, sobre o Ho Oponopono. Capítulo 2. O que é o Ho Oponopono? O Ho Oponopono é um sistema havaiano que significa corrigir um erro, uma vez que na língua havaiana O significa causa e Ponopono significa perfeição. Além disso, a prática do Ho Oponopono para os kahunas traz equilíbrio entre três substâncias, os três eus que possuímos. O Ponopono para os kahunas traz equilíbrio entre três instâncias, os três eus que possuímos: o Aane, o eu médio, o eu consciente, o Niipili, o eu básico, o nosso eu instintivo ou inconsciente, e o Ao Makua, o eu superior. O Ponopono é um processo de autocura subconsciente. Temos 55% da nossa mente consciente, 65% inconsciente e 30% superconsciente. Utilizamos o consciente para decidir a nossa vida, mas enquanto ele é a cabeça, o inconsciente é o pescoço. É o inconsciente que acaba direcionando os nossos pensamentos e ações. É o inconsciente que acaba direcionando os nossos pensamentos e ações, uma vez que possui memórias armazenadas de outras vidas, de outros níveis de consciência, de nossas relações de parentesco e acontecimentos ao longo da nossa vida. Em algum momento nós aprendemos que determinado comportamento ou ideia era ideal
era ideal para nós, mas hoje já não tem mais sentido e acaba trazendo um resultado insatisfatório e infeliz. E o Ho Oponopono consegue atuar neste campo mais profundo, mais difícil de ser acessado, transmutando-o. Para atingirmos o inconsciente, precisamos estar em alfa ou estado hipnótico e também é possível repetindo múltiplas vezes palavras escritas ou faladas. Existem recursos utilizados para trabalhar um padrão inconsciente com a PNL, meditações, hipnoses, regressão, mas nada é tão suficiente. Mas nada é tão eficiente como o Ponopono, que além de interligar os três eus do ser com a fonte divina, é de fácil aprendizado e prática. Praticar o Ponopono consciente de todo o seu significado e com lucidez nos faz um ser integral. Nós somos seres espirituais, tendo uma experiência material e não seres materiais que buscam a espiritualidade para terem experiência espiritual. Na verdade, trata-se de busca pela essência. Na verdade, trata-se de busca pela essência espiritual de cada um de nós. E por isso trazem tanta plenitude e brilho no olhar as pessoas que entram neste caminho. Como foi dito anteriormente, o Ponopono corrigiu um erro. Portanto, o problema é a chave do Ho'oponopono, pois ele aparece trazendo à tona algo que precisa ser transmutado, restaurado e que muitas vezes não se sabe a causa e por isso é importante defini-lo bem. Por exemplo, você põe